De volta aqui com vocês, não é isso? Então, vamos continuar conversando com vocês aí, fazendo essa revisão e conversando com vocês aí a respeito do título de crédito, né? Já vimos duplicata, já vimos letra de câmbio. Então agora vamos falar desse documento aí, o nosso cheque. Embora o cheque também está começando a ficar em desuso, né, pessoal? Tá começando o pessoal a ficar em desuso aí do cheque também. O cheque também está ficando em desuso, mas vamos ver aqui que ainda tem utilizado aí nas compras a prazo. Veja só, número 1 do cheque, nós temos o quê? O valor numérico desse cheque. Quer dizer, qual é o valor do cheque? Né? Tá lá, R$600. É isso? Aí aqui, ó, nós temos número 2, o valor por extenso, R$600. Pessoal, aí, veja só, né? A pessoa tem que escrever corretamente, tá? Normalmente, quando você escreve por extenso, você inutiliza o restante do campo. E normalmente você já abre um parênteses, veja que ali abre um parênteses e fecha o parênteses. Por que isso, pessoal? Para evitar possibilidade de fraude. A mesma coisa lá no número por extenso, veja aqui, ó, tem aqui, ó, um símbolozinho aqui, uma hashtag aqui, tá? Você coloca lá. Para o quê? Para dizer que é até ali que você escreveu. Aí assim, você vai pagar para alguém. É isso? Então, quem é que está recebendo o cheque? No caso aqui, do favorecido Fernando Silva. É o favorecido que nós temos. Tá? Aí, você precisa colocar qual é o local e a data em que você está emitindo esse cheque. Aqui no caso, Rio de Janeiro, no dia 30 de janeiro de 2019. Professor, poderia ser... Veja só, é o local que você está. Tá? Preste atenção, porque isso aqui é relevante, tá, pessoal? Essa questão do local. Tá? Então, você é de Santo Antônio, mas você está... Você é de Santo Antônio, Lisboa, mas você está aqui em Teresina. Qual é a data, qual é o local que você vai colocar? Você vai colocar o local em que você está. Por que isso? Justamente, pessoal, para evitar fraude, né? Imagina só, né? Aparece lá num banco, e aí você contesta o cheque, dizer que não foi você, porque você fala assim, não, eu sou aqui de Santo Antônio, e eu nunca fui em Teresina. Como é que tem negócio de Teresina aqui? E você que está recebendo o cheque, também você confere. Opa, aqui na cidade mesmo, a pessoa está aqui mesmo. Tá? A data também de emissão é o dia em que você está efetuando o negócio ali. Professor, mas eu já vi que o pessoal coloca aqui a data futura. Pessoal, não faça isso. Sabe por quê? Aqui você pode até colocar no verso, ou então aqui. Né? Tem muita gente que coloca aqui, né? Aqui, um espaço aqui, ó. Bom, para, e aí coloca a data aqui. Por que você não vai colocar a data futura lá? Você que está recebendo o cheque, observe isso, sabe por quê? Se a pessoa morrer. Aí você recebeu um cheque com data lá, né? 30 de janeiro de 2000, aqui, ó. Vamos ver aqui, se seria aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui, né? Para você ver. Aqui, vamos dizer aqui, 30, né? 01.
Não, daqui, é janeiro, né? 30 de janeiro. Janeiro não de pagar, né? 30 de março. Como ali está 2019, né? Está 2019, então tá bom para cá. Por que eu não coloco aqui o mês 3 aqui? Porque se em fevereiro você morrer, a pessoa que está emitindo o cheque morrer, esse cheque não vai ser pago. É verdade, pessoal, verdade. Tá? Vou dizer para você porque eu já passei, já tive uma situação dessa quando eu estava trabalhando ainda na instituição financeira e aconteceu de ter um cheque pré-datado com esse tipo de data assim. E aí o que aconteceu? Não pôde pagar o cheque, né? Não foi autorizado ao banco a pagar o cheque, porque o emitente do cheque tinha falecido antes da data que estava para emissão. E defunto não emite cheque. Professor, mas a pessoa não ficou no prejuízo não, tá? Aliás, teve um prejuízo sim. Ele teve que constituir uma ação, ir lá no juiz e dizer que ele fez aquele negócio no dia tal, que era para vender no dia tal, não sei o que e tal, explicou lá tudo para o juiz. E aí o juiz disse, não, realmente ele emitiu antes. Mas o banco não paga, tá? E aí, essa é uma prática que o pessoal usa. Pessoal, isso aqui normalmente o pessoal colocou na frente ou coloca no verso, tá? E aí, vamos agora para assinatura. Então, tá aqui, ó, o seu Rodrigo aqui, tá? Tá ali o Rodrigo, que tem a identificação dele aqui, ó, tá vendo, ó? Rodrigo como fazer, CPF 33333333333333, e é cliente da instituição desde o dia 20 de maio de 2012. E, pessoal, por que isso aqui? Que isso aqui é relevante? Aqui é relevante porque você saber quem é que está registrado lá no banco, tá? Quem é que está registrado lá no banco? Quem é o correntista lá do banco? Que é o fulano, né? Que é esse Rodrigo aqui. Já pensou, pessoal? O camarada vai chegar lá na tua empresa para fazer uma compra lá, com cheque. E aí, o que acontece? Vamos colocar aqui uma situação aqui, né? Vamos pegar aqui, fazer assim. Aí aqui, né, em nome, em vez de ser de Rodrigo, estaria aqui assim, ó, Maria. Tá. Aí você pega lá o cheque, Rodrigo? Aí você olha para o camarada assim, barbudo e tudo mais e tal. Esse cheque está com problema, né? O cheque é da dona Maria, mas quem está me assinando... Não dá certo, né? Não dá certo aqui. Ou então vice-versa, tá? Então cuidado, né, com isso aí, para você ter certeza de que quem está emitindo o cheque aqui. Normalmente, pessoal, como é que você faz isso, tá? Normalmente, como é que você faz isso? Quando você está recebendo o cheque, você pede da pessoa a identidade ou o RG, né? Você pede a identidade, o RG, para conferir se pela identidade é a mesma pessoa que está lá assinando. Tá? Tem outros detalhes aqui no cheque para vocês, que embora não esteja destacado aqui, numerado para vocês, mas eu vou colocar aqui para vocês assim, olha. Aqui tem um código da Comp, tá? Isso aqui é para uso interno do banco. Tem aqui, qual é o banco? É o banco aqui 002. A agência aqui desse banco é a 001. Tem um código aqui, né? Dessa agência.
O número da conta é esse aqui, 12.345 dígito 6. Aqui tem um outro códigozinho de compensação aqui também. E aqui o número do cheque. Também tem lá um códigozinho C3 também. Tá? Esse C1, C2, C3 aí é para uso interno do sistema financeiro. Tá? Mas aqui você já tem como saber, né? Olha aqui, ó. Quem é o banco. Vamos pagar esse aqui, que não interessa esse aqui. Né? Você tem aqui como saber quem é o banco, qual é a agência, qual é o número da conta e o número do cheque. Tá? Dá para você saber direitinho aqui. Tá? Certo? E é isso aí. Tá feito o cheque. Tá? Atentem bastante, pessoal. Quando vocês forem receber cheque, confira certinho se está escrito tudinho. Porque, tendo erro, pessoal, né? Tendo erro, o banco não recebe. Tá? Não paga. Olha aqui, ó. Do exemplo que eu coloquei para vocês, né? Olha aqui. Ó. Tá aqui, ó. O cheque foi emitido em Belo Horizonte dia 10 de novembro, mas só que foi uma compra a prazo, tá aqui, ó, para 10/12 de 2010. Né? Você pode fazer ali assim, preencheu direitinho. Veja que está preenchido, todo corretinho aqui, ó. Ó. Valor R$ 285 também. Olha aqui, tudo completado aqui, ó, né? Tudo cheinho, tá entre parênteses, o local, a data. Aqui está faltando só, né, o camarada, né, fazer o seu rabisco e assinar. Né? Eu peguei aqui em branco só para tipo de exemplo para vocês, tá bom? Então, tá aí. Dá para vocês identificar? Dá. Tudinho direitinho. E aí, agora, nós precisamos conhecer um pouquinho mais a respeito de crédito. Nós falamos dos títulos, né? Agora, vamos entender um pouquinho o que é crédito, né? Crédito, pessoal, vem lá do latim de creditum, decorrente de credere, que se intita com o significado de confiar. O sentido aqui é de... Vamos botar esse azul mesmo, né? Confiar. Confiar ou ter fé. Então, crédito é um ato de confiança ou fé na outra pessoa. Então, a gente pode concluir que o crédito nada mais é do que um ato de confiança do credor no devedor. Confio, né? O credor está dizendo assim, olha, quando ele recebe esse documento, eu confio em você, fulano. Então, por isso eu estou vendendo a prazo. Mas assim, eu confio para você vender a prazo, mas eu quero garantir que, né, esse ato de confiança, eu quero registrar esse ato de confiança. E professor, mas aí não estou botando uma desconfiança no meio? Não. Né? Não está botando uma desconfiança, porque assim você registrar. Imagine só, aí você vendeu a prazo pro seu João das quantas lá, não sei o que, e tal. Aí você vendeu para ele uma mercadoria lá e emitiu, em vez de emitir no duplicata ou emitir cheque, você fez só no como é que chamam do antigamente? No bigode, no fio do bigode. Aí o seu João, né, morreu. Aí você vai cobrar dos filhos lá, ou dos herdeiros, os herdeiros vão dizer assim, cadê o documento que ele assinou que comprou? Eita, eu não fiz documento, eu fiz... então você vai cobrar né, aqui, não. Então, o crédito é um direito de outro. Como exemplo aí nós temos as vendas a prazo, né, os empréstimos, né, que são formas, né, de crédito. Elementos do crédito tá aí para vocês, né?
tratamos aí do elemento confiança. Nesse elemento confiança, né, é bem subjetivo, que decorre daquilo que a gente vai aplicar na capacidade econômica de uma obrigação. E tem um elemento subjetivo também, que conhecemos a renda da pessoa. Então tem um elemento subjetivo, que é a crença, né, que se tem. Ou seja, eu imagino. Mas tem o elemento objetivo, que eu passo a ter o seguinte, olha, eu conheço você, tudo mais. Né? Por isso eu estou dizendo. Mas como elemento subjetivo, assim, pô, o camarada ganha 5 mil reais por mês, né? Eu vou emprestar 500 para ele. Opa, é legal, né? Ele pode pagar. Então, é o elemento conhecido, que é a renda, ou o patrimônio. Então, saber que a pessoa tem condição de pagar. Continuando nos elementos, né? Também. Temos o outro elemento do crédito. Veja que nós já vimos aqui, ó, como elemento, nós temos a confiança. A confiança, agora nós temos o outro elemento, que é tempo. Que esse tempo, pessoal, normalmente é o período em que você colocou confiou na pessoa por um determinado prazo. Ah, você vendeu 30 dias, então pronto, é o período que eu tenho, né? Então, esse período aqui, né, que é para cumprimento da prestação atual. Né? E aí se concede um crédito, né, para um momento da prestação futura. Então, eu tenho uma situação em que nós estamos no hoje e temos aqui uma situação do futuro. Então, o crédito está, né, essa situação temporal está entre esses intervalos, que é esse tempo aqui, entre o hoje e o tempo futuro. Tá? E é esse período que transcorre a confiança que eu tenho para a pessoa pagar lá no futuro. Quanto à garantia, também. Outra, nós podemos classificar o crédito quanto à garantia. Quanto à garantia, nós podemos ter uma garantia real, que decorre aí de ter um bem que o devedor tem, seja ele um móvel, no caso de um penhor, seja um imóvel, no caso uma casa, uma hipoteca, que fica vinculada, ou fica vinculado, ao cumprimento da obrigação. Então, você fez lá um contrato, né? Já fez um contrato, e aí está lá, você, né, colocou o teu carro, ou outro bem, mercadorias, né, ou imóveis, que vai ficar vinculado à operação de crédito. Isso é para que o banco não perca, né? Aí também temos o outro tipo de vínculo, que é dito o vínculo fidejussório. Fidejussório ou pessoal. Então, dentro dessa classificação de garantia, tem um crédito fidejussório ou pessoal. Pessoal, aqui, né? A garantia aqui não não é representada por um determinado bem do devedor. Aqui não é carro nem nada, não, tá? Mas pela integridade do patrimônio. Exemplo, como nós temos aqui a fiança. Então, no caso aqui de uma garantia fidejussória, significa que, no caso, podemos ter aqui como um aval, vamos dizer aqui o seu José, né? E aí ele que garante, né, esse aval, e ele garante com o quê? Com todo o seu patrimônio, tá? Então, tudo que ele tem, né? Aí o patrimônio do seu José aqui é o quê? É carro, casa, né? Aí pode botar aqui fazenda, né?
e vai fora tudo que ele tiver. Né? Vamos tirar aqui essa fazenda aqui em cima que ficou feio. Né? Pode ser também que ele tenha também dinheiro. Né? Ele pode ser que ele também tenha dinheiro. É dinheiro, então garante também pagamento. É tudo que ele tem. Muitas vezes, pessoal, a gente tem visto, aliás, eu vi muito, preferência em financiamentos que se dê garantia real. Porém, a garantia fidejussória ela é mais ampla porque ela pega tudo. Continuando a nossa classificação, né, do crédito aí o crédito pode ser quanto à sua finalidade ou utilização. O crédito para consumo está destinado a você vai comprar alguma coisa que vai realizar consumo mesmo. Você comprou uma geladeira, você comprou um carro. Então aqui é o crédito para consumo. A pessoa vai ter uma necessidade individual e vai adquirir um bem. Ok. Então, olha aqui, consumo mesmo, tá? Tem um crédito que é dito para comprar um carro, um consumo, tá? E temos a outra modalidade de crédito quanto à utilização, que é o crédito para produção. E aqui, pessoal, eu vou estar vendo com vocês que esse tipo de crédito aqui pode ser um crédito industrial, financiamento, um Finame, por exemplo, para comprar máquinas, crédito agrícola, que é para produção de arroz, milho, feijão, crédito imobiliário, que é para você mobiliário, né, que é para comprar móveis, né? Móveis para quê? Para as empresas aí que vai comprar mesa para escritório, essas coisas, né? E tem também o imobiliário, que é para comprar casa, tá? Então essas modalidades que nós temos de crédito para produção. Ali está sempre vinculado à produção. Quanto ao tempo, nós podemos classificar o crédito também, né, de curto, médio e longo prazo. Quanto ao tempo, nós temos curto, que vai até menos de 1 ano, médio prazo até 5 anos, que pega de 1 a 5, tá, pessoal? Não vá, quando eu falar 5, o anterior já foi contado. E longo prazo acima de 5 anos. Normalmente, pessoal, o crédito imobiliário, o financiamento para casa é até 5 anos. Normalmente aqui também a atividade agropecuária, a maior parte desses financiamentos está aí no médio prazo, que é 1 ano e meio, 2 anos. Aí tem os créditos safra também, que é de curtíssimo prazo, tá? E também tem, no caso industrial também, tem muito crédito de curto prazo. E comercial também. Quanto ao instrumento, classificação, quanto ao instrumento, pode ser representado por um título de crédito ou um contrato. No título de crédito, nós pegamos aqueles 4 tipos de crédito: cheque, duplicata, letra de câmbio. É isso? Cheque, duplicata, letra de câmbio e nota promissória. E também temos o contrato. O contrato, pessoal, normalmente vocês têm aí, como tem peça de contrato, você pode estar fazendo aí com, tipo assim, um contrato de aluguel. Aí pode ser, vocês têm isso. E quanto ao beneficiário também, nós podemos classificar como beneficiário privado ou público. Privado, pessoal, são as pessoas de direito privado, natural, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Exceto governos. Tá? Então, no caso, governo, prefeitura, órgãos públicos, tudo que são, caso aí é o Estado. Tá? Pessoa natural, direito privado. Também, quanto ao local de obtenção do crédito, nós podemos ter, tá? Nós podemos ter um crédito interno, que aí esse crédito é procurado dentro do território Brasil. Aqui, nós podemos colocar aqui para vocês, né? Território do Estado.
Aqui é dentro do nosso caso, do nosso Brasil. E aqui, né, no exterior, podemos colocar aqui, né, França, né, USA, Estados Unidos, né, Itália, tal e tal e tal e tal. Pode ser qualquer um desse aí, tá? Ok? Vamos ver aqui um pouquinho da evolução, né? Um pouco da evolução histórica para a gente conhecer. Vem lá do direito romano, que é uma obrigação, a obrigação é um elo pessoal entre credor e devedor, lá no direito romano. Na Idade Média, surgem alguns documentos para dar certeza e segurança das relações creditícias. Lembra? Antigamente, lá no direito, né, era lá no direito romano, assim, era mesmo assim de boca mesmo. Depois, na Idade Média, passou assim, opa, peraí, é melhor a gente documentar esse negócio. Tá? Fases do direito. Né? Fases do direito cambiário. Nós temos ali o período italiano. Período italiano que está relacionado com a razão decisiva da influência no mercado italiano, né? Na evolução do crédito. Passamos do crédito câmbio manual para um câmbio trajectício. Né? Esse é o processo de evolução do crédito, tá? Do título de crédito. Lá no período francês, 1650 a 1848, né? Aí passou a ter, lá na França, as cláusulas, a ordem e consequências do endosso. E veja só que, nesse caso, a emissão do título não dependia mais da cláusula única, e sim da operação de câmbio em si. Mas também agora tinha decorrência de negócios diversos, como empréstimo, compra, venda de bens. Tá? Então agora aqui já passou. Nesse período, nós passamos a ter empréstimo, compra e venda de bens a prazo. Não era somente de uma operação de câmbio, mas sim agora de atividade mercantil. Fases do direito cambiário, continuando. Aí nós já estamos, né, 1848 e 1930. Né? Aí na Alemanha aparece a Ordenação Geral de Direito Cambiário, que passou a ser uma norma, né, específica, né, que separou do direito comum. Então eu tinha lá o direito comum, estava tudo misturado lá no meio, né? Direito família, direito tributário, estava tudo misturado. Opa, aqui separou, na Alemanha separou, né? E aí foi um período que se consolidou a letra de câmbio como instrumento de crédito, né? E viabilizando o direito aqui, né? Aqui também, volta também aqui a confirmar a questão da boa-fé e circulação do crédito. A partir de 1930, né, foi aprovado a LUG, Lei Uniforme de Genebra, que trata das letras de câmbio e nota promissória, e em 1931 entra no ordenamento jurídico também, tá? Entra no ordenamento jurídico também o cheque. Então veja aqui no primeiro, aqui em Genebra, letra de câmbio e nota promissória. Tá? E aí, mais tarde, em 1931, entra também o cheque. Né? Bom, no Brasil o que aconteceu, né? Houve uma uniformização dessas matérias internacionais e sai o nosso decreto 5.766, que normatiza as notas promissórias e as letras de câmbio, tá? E no Brasil. Tá?
Pessoal, antigamente, né, antes da Constituição de 88, né, tinha muita coisa que era feita na forma de decreto mesmo, tá? É o governo, o executivo que proporcionava o decreto e estava valendo. Tá? Agora não, tem que passar a ter a lei, passar pelo o legislativo. Principais títulos, né, que nós temos, já comentamos com vocês aí a respeito deles. Nós temos aí, ó, a nota promissória, que é a letra de câmbio, nota promissória, que vem lá da Lei Uniforme de Genebra, consubstanciada em decreto 5.666, lá de 1966. Né? Temos aqui a duplicata, regida pela Lei 5.474, de 1968, e a Lei do Cheque, que é 7.357, de 1985. Lembrando para vocês que a nossa Constituição Federal, ela é de 1988, não é isso? Então, o que que acontece? Todos esses, vamos apagar isso aqui. Toda essa legislação aqui, tá? Toda essa legislação, ela foi... vamos fazer de outra cor que vai ficar melhor. Toda essa legislação, ela foi recepcionada, né? Toda ela foi recepcionada, vamos fazer mais compridinho, aqui, mais compridinho. Toda ela foi recepcionada pela Constituição. Então, aqui houve então, querendo acabar logo, escrevendo curto. Recepção, né? A recepção pela Constituição, tá? Então, recepcionada pela Constituição. Elas são de anterior, mas a Constituição é de 88, recepcionou. Até porque, pessoal, a Constituição, quando ela instaura um novo sistema jurídico, ela não invalida tudo, que senão você ficaria sem leis, né? Ela recepciona tudo que não está ao contrário. A principal função que tem do título de crédito, né, é circularidade, que permite a realização de que seu valor, mesmo antes do vencimento, possa circular. Então, o título de crédito, ele nasce para circular e não para ficar imóvel entre as partes primitivas. Como assim, professor? Veja só. Quando você vai lá na loja e comprou lá com um chequinho, você passou um chequinho, o camarada botou bom para tal. Aí o que ele pega e faz, o dono da loja? O dono da loja não vai ficar com aquilo, não. Ele vai lá num banco e pá! Né? Desconta. Vende esse cheque para o banco. Ou então, vende para outra pessoa. Tá? E aí? Né, vamos ver aí mais para frente essa questão cambiária. Mas agora, por enquanto, só saber que é para circular o crédito. Tem outra função do crédito também. O crédito também estimula, né, a atividade econômica. E o título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo, né? Aí é Vivante, né? Um jurista que colocou. Então está aqui para gente que é necessário, tá? Para que eu possa exercer meu direito autônomo. Significa que uma vez que você me deu o cheque, eu não preciso ir lá mais atrás de você para poder receber o dinheiro, não. Eu vou direto no banco e resolvo lá com o banco, né? Aí sim, se o cheque estiver sem fundo, aí eu vou utilizar ele para te cobrar. No Código Civil Brasileiro, lá no artigo 887, define que título de crédito é um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido,
somente produz efeito quando preenchidos os requisitos de lei. Então, observem que nós falamos aqui de algumas leis que regulamentam, o decreto que regulamenta, né, a letra de câmara, nota promissória, que regulamenta o cheque, essas coisas, não foi? Falamos para vocês aqui, não tem? Olha aqui, ó. Vamos voltar. Temos aqui, aqui, ó, tá vendo? 2 leis e 1 decreto. Então, esses são os requisitos básicos, não? Então, tá lá que é requisito necessário. Mas não é só isso não, tá, pessoal? Tem mais outros requisitos, tá? Então, precisamos saber agora, né, desses princípios agora cambiário, para que a gente possa saber, conhecer mais a respeito do título de crédito. Dentro dos princípios do direito cambiário, nós temos a cartunicidade. Pessoal, vamos explicar isso aqui de uma maneira bastante simples para vocês, porque, veja só, se eu falar de cartoon, né, eu vou falar materializa nisso, naquilo outro, tal. Vocês estão lembrados, né? Vocês estão lembrados aqui, que nós fizemos aqui, botamos aqui um papelzinho, né? E esse papelzinho aqui, nós chamamos ele de cheque, não foi? E escrevemos um monte de coisa a respeito dele lá, que tem que ser preenchido, isso, aquilo outro, não é? Pronto. Nós falamos também a respeito lá de duplicata, não falamos? Falamos, fala vocês, tal. Cartuna, pessoal. Cartuna é aquele papel. Cartuna é aquele papel ou documento. Nada mais. Bom, vamos, pessoal, os juristas aí, pessoal, que inventa cada nome, né? Por que eles não falaram que é um pedaço de papel ou documento? Ora, porque eles gostam de palavra bonita e tal, né? Então, pelo princípio da cartuna, um credor do título de crédito deve provar que se encontra na posse daquele documento. Então, pessoal, olha aqui, ó, tem que ter a questão da posse do documento, tá? Pelo princípio da cartuna, quem é que pode receber o cheque? É quem tiver com o cheque na mão, tá? E aí ele pode exercer esse direito. E observando para vocês que nesse princípio da cartuna incorpora, né, ocorre o princípio da incorporação. Com a emissão do título existe a obrigação, né, que existe no negócio de incorpora-se ao título de crédito. Dessa forma, passa a estar vinculado a ele. Então, quando acontece o seguinte lá, você comprou lá uma nota. Você comprou uma mercadoria, nota fiscal, não é isso? Você comprou uma mercadoria com nota fiscal, e aí, dessa nota fiscal foi emitida uma duplicata. O que quer dizer que é esse negócio aqui de incorpora-se a ele? A nota fiscal incorpora-se a duplicata. Está vinculada. Porque a nota fiscal ela vai ser ela vai estar detalhando mais o tipo de produto e a duplicata vai incorporar todos os outros elementos para constituir o crédito. Então, vai estar vinculado. Dentro dos princípios cambiários, aí agora, nos nossos tempos modernos, né? Aí o direito também evoluiu, né? No futuro, nós temos aí muita coisa nesse aspecto, que já, inclusive, para nós já está acontecendo, né? Teve aqui um anteprojeto que passou no Senado, falando do título de crédito, né? Que estava suportada a cartuna, agora passou a ter o elemento
eletrônico no meio da cartuna. Né? E aí, pessoal, né? Vem lá o artigo 570, que diz lá, desde que certificadas assinaturas no âmbito da infraestrutura da chave pública brasileira, o IPC Brasil, nenhum título de crédito pode ter sua validade, eficácia e exclusividade recusada em juízo tão somente por ter sido elaborado e mantido por meio eletrônico. Aqui, pessoal, olha só, quando você fala aqui, né? Vamos botar aqui, cadê, onde é que dá? Assinaturas, né? Assinaturas. E aí, feita eletrônica, né? Vocês já ouviram falar, já sacaram, né? Dinheiro nos caixas, não tem a tal da senha. É aquela senha que você digita lá no caixa do banco. É a tua senha eletrônica, a tua assinatura eletrônica lá pro banco. Meu irmão, cuidado com isso. Então, olha, se você botou a senha, né? A senha é a tua assinatura eletrônica. Cuidado com ela, tá? Bom, aí nós estamos falando aí do anteprojeto, o artigo 572, né? Na circulação e cobrança de título de código, seja ele por cartuna, né? A posse do documento também, ele menciona salvações, exceções previstas no Código Civil e na lei. Prevê algumas exceções, né? Dentro do princípio da cartuna, nós temos aí a literalidade. Então, pessoal, é o seguinte, olha, vale, quando ele fala de literalidade, vale o que está escrito. Vale o que está escrito. E isso, né, é que vai ter os efeitos, né, jurídicos cambiais, porque é o que está lançado lá no título de crédito. É literal. E aqui, pessoal, vai o conteúdo e extensão e regula o teor do canto. Aqui, pessoal, não há conversa. Lembra aquele cheque que eu mostrei lá para vocês, que estava lá marcando lá R$600? Vale R$600 se todos os requisitos daquele cheque lá tiver completinho, tudo certinho. O valor é R$600. Mas passou 30 dias aí, o camarada não sei o que. Não, é R$600 e pronto. Tá? O banco vai pagar R$600 e não tem conversa fiada. É R$600. Não é que está escrito 600? Então é 600. E os juros? Não, os juros você recebeu lá com atraso, alguma coisa assim. Conversa lá com a pessoa que ele vai te pagar atrás. Tá? Lá no artigo 23 estabelece esse princípio da literalidade, que não produz efeito perante o credor do título de crédito quaisquer declaração não constante no documento, né? Seja ele cartular ou eletrônico. Então, não, tudo que está diferente não produz efeito, tudo que não consta no documento. Não tem lá, não falamos que é R$600 lá naquele cheque? R$600, não foi isso? No cheque não tem nem onde botar juros. Então, olha aqui, ó, os juros aqui, ó, os juros, no caso de atraso, não consta. O banco só vai pagar R$600 e estamos conversados. Não tem conversa fiada. Tá? Mas o banco vai dizer para você bem assim, olha, o cheque é de R$600, eu vou lhe pagar os R$600, o cheque tem fundo, tá tudo direitinho. E esse negócio de juro, resolve lá com o camarada lá que te passou o cheque. Ele vai dizer de jeitinho para ti. Né? Também, outro princípio cambiário que nós temos no cheque é a autonomia
né? Cada obrigação tem, deriva de um título e é autônoma em relação às demais. Então, eu não fiz lá o cheque. Eu fiz lá o cheque de R$600, não foi? Para a compra, compra de, vamos dizer, sapato, roupas, não é isso? Ok? Então, esses R$600 que eu emiti o cheque lá para a compra de sapato e roupas, ali está vinculado tudo que dá, mas acontece o seguinte, esse cheque tem autonomia. E a autonomia significa o seguinte, né? Eu de posse desse cheque, aqui, eu posso vender. Vender o quê? O cheque. E quem vai comprar o cheque não vai nem olhar sequer sapato, roupa, nem nada. Ele está comprando o cheque. Isso que está dizendo a autonomia. Esse documento, esse título de crédito, ele é autônomo, então ele vai olhar o cheque e mais nada. Ele não vai querer nem saber se você comprou, se você pagou, se foi decorrente lá, que o comerciante vendeu, se foi sapato, se foi roupa, se foi arroz, feijão, não quer nem saber. Está olhando o cheque. Tá? Ele vai, é claro, né? Ele vai, é claro, verificar se não há vícios, tá? Agora é o seguinte, você, aqui, né? Vou pegar de outra cor. Você foi ao banco, vendeu o teu cheque, você comerciante, vendeu a compra lá, que era sapato e roupa e tudo mais, e foi pago com cheque, e você foi ao banco e vendeu esse cheque para o banco. Aí acontece o seguinte, o cliente veio reclamar para você que a roupa ou o sapato está com defeito, e aí, vamos dizer assim, esse sapato, vamos botar de outra cor, tá? Vai dizer para você aqui que esse sapato aqui tá com defeito, né? E aí você vai lá no banco dizer que tá, aqui, esse cheque aqui foi vendido para quem? Foi vendido aqui para esse cheque aqui foi vendido aqui para um banco, não é isso? Foi vendido para um banco, tá? Aí você vai inventar de querer ir lá no banco, dizer que o sapato está com defeito, por isso não autoriza pagar o cheque. O banco vai dizer para você, meu amigo, resolva o problema do defeito lá com a loja. Então aqui não tem efeito se o sapato está com defeito. O banco não quer nem saber disso. O banco vai dizer assim, eu comprei foi o cheque, não comprei sapato. Resolva lá com a loja, tá? Então, lembrando para você que esse é o princípio da autonomia. Então, esse documento segue em frente. Aqui, só para vocês saberem, né, que esse princípio da autonomia, ele se desdobra numa abstração e da inoponibilidade. Se o título de crédito já está circulando, né, então ele tem uma abstração, que todo título de crédito, quando posto em circulação, ele desvincula-se da relação fundamental que deu origem. Então, lembrado aqui, a loja, né, vende, né, para o cliente, não é isso? O cliente emitiu um cheque, não foi?
Emitiu um cheque. A loja, aí a loja vende, aqui a loja vende o cheque para o banco. Vende a loja para o banco. Tá? Então, à medida que que faz isso, esse cheque aqui, ele se desvincula, quando ele vai vendido para o banco, ele se desvincula da venda para o cliente lá. E agora é o seguinte, olha, meu negócio é com o cheque. Tá? Não quero nem saber se foi sapato, se foi roupa, que não quero nem saber. E acontece o seguinte, essa é a primeira questão da abstração que diz, desvincula. Mas aí você veio do outro lado aqui, né? O cliente vem do outro lado dizer que o sapato, né, tem defeito. Dizer que o sapato tem defeito. Tá? E aí o que vai dizer o seguinte, né? Quem comprou o banco aqui, esse banco aqui, opa, volta aqui, cadê? Pronto. O banco aqui vai dizer assim, olha, eu comprei o cheque, a compra, pagar, a compra do cheque foi de boa fé. Ou seja, eu comprei o cheque pressupondo que, e na fé, que a loja te vendeu tudo direitinho. Então, se você tem um problema com sapato, resolva lá com a loja, porque eu aqui comprei de boa fé e eu não estou no meio dessa briga de vocês. Né? Então, estou fora disso aí. Tá? Então aí, continuando a classificação dos modelos de títulos de crédito, nós temos alguns modelos que a gente chama de modelos livres, né? Que não precisa observar algum padrão normatizado, né? E que seus requisitos para o cumprimento constituem título de crédito, mas a lei não determina nada sobre a forma dele. Então tem alguns títulos que são livres e a lei não diz, né? A lei não determina a forma. Esses são os títulos de crédito livre. Não tem um padrão. Aqui, ó, não tem padrão. No caso do cheque, tem padrão. Tem alguns que tem. Quanto ao modelo, também nós podemos ter os modelos vinculados, que são títulos de crédito que a lei definiu um padrão. Exemplo, para vocês, o cheque. O cheque tem um padrão. Tem que ter lá em cima, aquela parte de cima, o número do banco, da agência, da conta e tudo mais. Aí tem um espaço para escrever. Vocês podem perceber que o cheque está lá. E se vocês pegaram um cheque de um banco e de outro, muda a cor. Mas vocês pegaram um cheque assim, como fosse assim meio transparente, se vocês pudessem olhar um através do outro, coloca dois bancos, vocês vão ver que o espaço para digitar, para escrever o número por extenso, o espaço tá, todos eles têm aquele padrãozinho. Onde está o nome do cliente, onde é que assina? Exatamente aquele lá. Quanto à estrutura do cheque, ele pode ser uma ordem de pagamento, né? Que significa assim, que o cambial dá um nascimento a 3 situações jurídicas. Uma, quem dá a ordem é o emitente. Quem é o destinatário da ordem, e do beneficiário da ordem.
No caso do cheque, no caso, vamos pegar o do cheque, vai assim, né? Quem é o emitente? Ah, vamos supor que seja lá era Ricardo, né? Era Ricardo o nome. Ricardo. Quem é que era... vamos fazer aqui um chequinho aqui para a gente ver aqui, né? Então, você tem um chequinho que está aqui, não é isso? Ó, aqui você tem um espaço para assinatura. Aqui você tem um espaço aqui, né? Que é o beneficiário, não é isso? Vamos pegar. Ó. Você tem um espaço aqui para ser o beneficiário, não é isso? Bem aqui. E lá, aqui tem o, aqui da assinatura, é o emitente, né? Emitente. Quem emite o cheque, né? Mas aqui em cima, vocês têm aqui em cima chamado aqui, quem é esse aqui? O banco, né? Veja que aqui é o seguinte, quem dá a ordem? Quem dá a ordem, no caso, quem dá a ordem é o emitente. Quem é o destinatário da ordem? O destinatário da ordem é o banco. E quem é o beneficiário? É o beneficiário aqui, no caso, é quem vai receber o dinheiro. Então, significa que, vamos supor que o emitente aqui seja... Vamos botar nome aqui, né? O emitente aqui seja João. Tá? João. O nosso beneficiário aqui, vamos botar até de outra cor, o nosso beneficiário aqui chama-se Maria. E o banco aqui, né? Banco do Brasil. Então, significa aqui o seguinte, o João está dizendo, Banco do Brasil, pague a Maria o valor que eu escrevi aqui. É isso. Tá? A mesma coisa vocês vão ter, né? A mesma coisa vocês vão ter também aqui na letra de câmbio e na duplicata. Mesma coisa, tá? Só dito um pouquinho, o formato é um pouquinho diferente, mas os dizeres são os mesmos. E quanto à estrutura de pagamento do título de crédito, veja só, pessoal, foi um prazer estar com vocês, né? E espero encontrar vocês numa próxima disciplina e a gente pode, né, caso vocês tenham alguma dúvida, pergunte lá, que essa revisão de hoje foi, ó, gostei. Um abraço e até a próxima.